Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar do capítulo 22 do livro Adventos Crísticos, do Adolfo Marques dos Santos, Cordeiro Arauto. Então, vamos lá. Vamos lá, Rita. O que vem a ser o Cordeiro Arauto, Rita? Cordeiro, né? Normalmente, quando falamos do Cordeiro, nós estamos nos referindo a Jesus, né? Mas foram recebidas assim várias mensagens na casa mencionando o Cordeiro Arauto não somente como sendo Jesus, mas como sendo aquele que vai levar a palavra, aquele que está preparado para levar a palavra do Evangelho, né? Assim como Jesus fez, né? Porque Jesus era o Cordeiro, né? Arauto, e ele era o intermediário do Cristo diretamente. E tudo que ele nos ensinou, o objetivo foi para que nós, né, continuemos o trabalho. Porque, salvo engano, também na Bíblia, né, o cordeiro ele é o símbolo do sacrifício, né? Porque antigamente se utilizava o cordeiro como forma de expiar os nossos pecados. E Jesus também veio com essa função de cordeiro, naquele sentido que Jesus veio no sentido de expiar os pecados do mundo, né? Também tem vários simbolismos, né? O outro simbolismo seria, né, daquele manso, né? O manso, não tem bem-aventurados os mansos, né? As bem-aventuranças. Isso. O Jesus também era um manso. E é nossa tarefa, né, chegarmos a ser mansos como Jesus também, né? Okay. Essa é a caminhada que nós temos que fazer. Mas é isso. Então, esse Cordeiro Arauto, né, da liberdade, que vem dizendo no livro Cordeiro Arauto da liberdade, com uma palavra fiel, segura, consciente, se baseando na disciplina, né, para levar essa palavra libertadora. E o que seria essa palavra libertadora, né? Seria uma palavra sem a prática dos dogmas, né, que nós criamos, né, durante todo esse tempo, esse período esses aí. Milênios, né? Isso. Os adventos vêm tentando, né, com que nós deixemos de nos aprisionar nesses dogmas. Temos que ser assim mais naturais. E essa palavra libertadora é o Evangelho, né, que nos foi trazido por Jesus. Né? O conhecimento é libertador, né? Sendo que é uma coisa que o Adolfo ressalta muito, né? Existe o Evangelho Vida, que somos nós, que é o caminho que nós podemos seguir, utilizando o Evangelho no nosso dia a dia, na nossa ética, na nossa moral, e o Evangelho como uma letra, pura e simplesmente, né? Onde as pessoas pegam, leem aquilo, mas não conseguem trazer para o seu dia a dia, para a sua vida. Por isso que os adventos crísticos, né, vêm com essa proposta, né, de vivenciar o Evangelho. Então, tirá-lo da letra, né, e colocá-lo em prática na nossa vida. E sem dogmas também, né? Pois é. Então a palavra de ordem, né, dos adventos é vivenciar o Evangelho. Então, é colocar todo esse conhecimento que a gente já tem da letra, né, colocar na nossa vida, em prática. E, para isso, nos é induzido, né, esse posicionamento na nossa vida de uma forma mais ética, né, moral, usando sempre do nosso discernimento, da lógica, sem ficar, né, repetindo coisas que às vezes não fazem muito sentido, sem analisar o que a gente está falando. Quantas vezes a gente repete coisas, né, que a gente ouviu? Ah, mas isso está certo? Sei lá, eu ouvi dizer, né? E aí a gente fica repetindo coisas sem pensar no que está falando. Então, isso é importante. E lá no Evangelho, como a gente vê que tem, às vezes, algumas situações que soam estranho, né? Então, a gente sabe que lá, um tempo atrás, foi feito, né, uma compilação para que... De outros livros, né? Para que o Evangelho fosse único, né? Então, nesse, né, copia e cola e tal, não sei o quê, algumas partes ficaram meio sem sentido. E outras coisas, assim, são coisas que são colocadas, porque Jesus não escreveu nada, né? Foram só as impressões e o que aquelas pessoas que estavam ali, né, convivendo com ele, escreveram. Então, quer dizer, tem coisas que realmente ficam meio estranhas, sem sentido. Se Jesus foi esse anjo, né, que foi, então tem coisas que realmente não fazem muito sentido. Usar do nosso discernimento e da lógica para entender também, né, a palavra que ali está, faz parte, né, dos adventos e dessas instruções que os adventos crísticos nos trazem. E uma vez que a gente procura viver o Evangelho de uma forma ética e de uma forma moral,
né? Nós estamos também procurando atingir a espontaneidade das nossas ações enobrecedoras, não é isso? Pois é. Então, o Cordeiro Arauto, ele é reflexo exatamente dessas ações enobrecedoras, porque ele vivencia o Evangelho. Ele é como se fosse praticamente um espelho daquele conjunto de virtudes que foi nos ensinados por Jesus. São os conhecimentos que já estão internalizados. Nessa espontaneidade, né, dessas ações, é justamente a naturalidade de levar aquela palavra e vivenciar a própria palavra que está sendo dita, não é? Porque como a gente vai, né, conseguir levar uma palavra que a gente não acredita ou não pratica de forma alguma? Tudo bem que ainda não estamos, né, nesse nível tão alto que era o nível de Jesus, mas a gente precisa entender que quando a gente está aqui falando, né, da palavra, a gente precisa também refletir sobre elas e nos perguntarmos, né, eu estou cumprindo isso que eu estou falando, e nos cobrarmos esse novo posicionamento, né, perante a vida. E esse arauto, ele tem uma função de orientar a sociedade quanto à vida eterna do espírito imortal. Né? Isso é muito Porque importante, a imortalidade. Talvez o grande conhecimento, né, que nós precisamos internalizar, oriundo do Evangelho, é a imortalidade da alma, né? É a imortalidade do espírito, vamos assim dizer. Que nós somos um eterno vir a ser, né? Uma eterna construção, né? A cada vida nós vamos aprendendo e aí vamos melhorando, né? E vamos saindo daquele caminho da horizontalidade para a verticalidade, rumo a Deus, rumo ao infinito, rumo ao cosmos. A imortalidade do espírito era uma coisa assim que tinha que ser, né, uma matéria da escola. Né, porque isso aí vai trazer assim tantos outros esclarecimentos e vai trazer também a questão, né, da lei da causa e efeito, né, e que assim a gente poderia ser pessoas melhores muito mais rápido do que, né, a gente tem sido, né? Eu acho que as coisas estão meio devagar. Então nós precisamos dar uma acelerada nisso. Embora talvez não seja nem agora o ponto, né, mas eu acho importante que aprender sobre lei de causa e efeito é parar de delegar aquilo que nos compete, né? É parar de responsabilizar o outro por aquilo que é nosso. Não é verdade? É claro. Porque quando você conhece a lei de... responsabilidade dos próprios atos, né? Sim, você assume que você é responsável, que você errou. Não importa que você errou, até porque o nosso livre-arbítrio é exatamente para que a gente seja oportunizado de acertar. E aí eu acho que é nesse ponto que a gente não entende muito essa bondade de Deus, né, do livre-arbítrio. Ele deixa que a gente faça tudo, né, mas, como disse o Paulo de Tarso, né, como a fala dele? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, assim, nós podemos fazer o que a gente quer, né? O livre-arbítrio está aí, mas temos consequências nos nossos atos. Então, é essa coisa que você está falando aí, da lei de causa e efeito, que a gente precisava realmente entender bem, porque se a gente sabe que o que vai volta, né? O que eu vou ficar fazendo aqui? Não posso ficar fazendo coisas que, de repente, eu vou ter um retorno negativo, não é? Então, entender isso, assim, é fundamental. E entender que Deus deixa a gente fazer, e a bondade dele também é dessa lei da reencarnação, ou seja, a gente tem essa oportunidade de voltar e refazer o que a gente fez, né, errado da outra vez, na outra vida, na outra vivência. E aquela história, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ninguém planta morango e quer chuchu e quer colher morango, né? Não acontece isso, né? Então, quer dizer, a gente precisa saber dessa lei, mas a gente precisa compreender exatamente, né, o que ela quer dizer. E aí, quando a gente diz, né, que esse Cordeiro Arauto, ele já tem isso tudo internalizado. Então, ele já está assim, essas pessoas, né, que podem ser consideradas esses arautos do Evangelho, são aqueles que já estão num nível mais elevado, né, numa ascensão, já transcendendo. E aí eles entram no fluxo da corrente da vida, né, do universo, e eles conseguem se separar, mesmo encarnados, da vida material, porque a vida na matéria, ela é importante, nós precisamos estar aqui, mas a gente precisa saber, né, vivenciar os dois planos, da matéria e do espírito, mesmo estando encarnado. Na verdade, esse Cordeiro Arauto, ele coloca
Ele sabe da importância da vida material, mas ela está em segundo Em plano segundo na plano, vida dele. isso. O primeiro plano dele é a vida espiritual e, ao mesmo tempo, é ser um arauto dos ensinamentos do Mestre Jesus. Isso aí. É ser um arauto daqueles ensinamentos que constam do Evangelho. E ele chega num ponto, né? Ele está já num ponto, esse arauto, né, do Evangelho, ele já está num ponto onde ele só quer servir, né, ao Pai. Então, é a vontade divina que basta para ele, não a vontade própria, não é? Sem Então, perder a sua individualidade. isso, né? sem perder. Aí sem arbitrar. E a gente fala, porque é o livre-arbítrio, a gente arbitra é errado e tal. Eu entendo assim que o arbítrio também tem o seu lado positivo. Você pode arbitrar positivamente. Por exemplo, no caso aqui do arauto que não arbitra, isso já é um arbítrio, né? Ele resolveu não ir contra a lei. Então, para mim, isso não deixa de ser um arbítrio positivo, né? Então, eu não vou contra a lei, não adianta eu remar contra a maré. Então, é melhor que eu entre na lei de Deus e siga essa lei, porque as coisas vão ficar mais fáceis, né? O meu caminho vai ficar mais aberto. Você falou uma coisa que eu acho que é interessante, porque essa ideia do arbítrio é uma ideia assim, eu tenho personalidade, uma vez que eu tenho personalidade, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. No caso do arauto, a despeito dele ter aberto mão do arbítrio, ele é de fato uma pessoa mais consciente da sua ligação com o divino. Ele escolheu estar do lado do divino, então, entendeu? não interessa para ele, o meu ego, que eu acho isso, aquilo, não. Ele tem um conjunto de aprendizado que veio sendo sistematizado ao longo de muitas encarnações e ele percebe que o melhor caminho é cumprir a lei. Né? Se existe a lei, pouco importa o meu ego. Se eu entendo que a lei é boa e funciona e ela é perfeita, né? Por que eu vou de encontro a isso, né? E aí, assim, esse cordeiro, né? Esse arauto do Evangelho, ele já está, assim, pronto para somente servir ao Pai. E é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para servir o próximo também, né? Não é para ficar só olhando para o nosso umbigo. Na verdade, é isso que a gente precisa aprender. Então, é a vontade de Deus que deve bastar. Então, a meta do Arauto da Liberdade é realizar o religare, né? Isso aí. Que é a sua suprema aspiração. Isso. Auxiliar na integração daqueles com menor patrimônio espiritual à consciência cósmica. É isso né? mesmo. Ele vai servir de exemplo, de modelo, de caminho. Né? Aí algumas pessoas às vezes ficam perdidas com esse negócio da consciência cósmica, né? São palavras assim, né, que ficam bonitas e às vezes a gente não tem um completo entendimento sobre isso. Já recebemos algumas mensagens sobre, né? Mas assim, eu vou dar assim o meu parecer, se você tem outro, você pode falar também. Mas o que eu entendo assim da consciência cósmica uma palavrinha pequenininha é Deus, né? Mas consciência cósmica seria a consciência do todo, não é? E que é muito complicado para nós aqui encarnados termos essa consciência tão abrangente. O todo seria toda a criação, que você quer dizer? Sim. Entendeu? Então, é nós nos conectarmos com esse todo verdadeiramente, porque a gente sabe que tem um todo, mas na verdade a gente fica meio separado, né? O todo está lá e eu tô cá. Então é importante que a gente se conscientize que somos parte disso. Somos um. Essa consciência do sermos um, de sermos um, entendeu? É verdade. Então, eu entendo a consciência cósmica como sendo isso, né? E assim, nesse momento, né, que a gente está vivenciando, né, da transição planetária, um momento difícil, um momento bem complicado, né, com muitas coisas acontecendo e coisas que a gente às vezes não consegue nem compreender, é muito importante que a gente tenha essa palavra, né, que o Arauto nos traz, da imortalidade do espírito, porque se nós vamos ficar preocupados, né, com o fim da nossa existência aqui, vai ficar complicado. Agora, se sabemos que não existe esse fim, que isso aqui é somente um momento, né, transitório, então as coisas já ficam mais leves, né? É mais fácil da gente vivenciar. Não que vá ser assim, né, uma molezinha, mas eu sei que vamos passar por talvez alguns momentos bem difíceis, mas se temos essa consciência, essa dor, ela diminui um pouco, né? E uma outra tarefa, né, desse cordeiro, né, é
que nós também nos conscientizemos, né, que nós somos os artífices da história da humanidade. Só que muito de nós, mesmo nessa condição de artífices, temos ainda aquilo que a gente pode chamar de algemas, né, de questões mal resolvidas de vidas passadas, e sendo que essas questões influenciam no nosso dia a dia, na nossa vida de hoje. Daí o nosso sentimento de culpa, daí a nossa inadequação, né? Muitos de nós, ou você está vivendo lá no futuro, ou você está vivendo lá no passado, ou você não sabe ao certo quem você é. Quer dizer, nós temos uma série de desajustes, vamos dizer assim, né? E é necessário que alguém mais experiente sobre essa nossa caminhada no planeta possa nos orientar. Então, eu diria que esse Cordeiro Arauto também é uma pessoa capaz de tentar desfazer essas nossas algemas, né? De ajudar a substituir esses registros negativos que nós trazemos de vidas passadas. É verdade. Tem um trechinho aqui do livro, né, que eu queria ler aqui para vocês, que ele diz, né, que os mais experientes de Deus, que são os arautos, né, esses arautos que a gente está dizendo, né, da palavra, que trazem a palavra do Evangelho, eles são mais integrados com o estado de júbilo espiritual e tocar nas filigranas do espírito de seus ouvintes, fazendo brotar deles os eflúvios do êxtase e da graça divina. Como a gente está aqui para tentar explicar um pouquinho o livro, eu resolvi tirar esse pedacinho. Por quê? Porque fala aqui das filigranas do Espírito. E, revendo as mensagens, eles falam dessas filigranas do Espírito a todo o tempo, em várias mensagens. E a gente fica, o que seria isso, né? O que seriam as filigranas do Espírito? Até o Adolfo também, nos nossos estudos, né? O Adolfo sempre fala nisso, né? Que eles sempre falam que eles estão tocando as filigranas do Espírito. Aí eu estava pensando sobre isso, e eu fui ver o que seriam as filigranas. Então, filigranas é tipo um adorno, né? Uma coisa feita assim, que é muito delicada, feita de ouro, de prata e tal. Então, eu comecei a imaginar que, de repente, esse estado de júbilo espiritual dos arautos, que tocam, né? Eles conseguem tocar as filigranas do Espírito. A espiritualidade superior também, que eu entendo assim, que eles conseguem tocar na nossa conexão com a mente cósmica, né? Vamos dizer assim, com a consciência cósmica. Então, eles conseguem tocar nessa nossa ligação, porque nós estamos conectados. A gente não está desconectado. A gente pode até não ter essa consciência, mas que estamos. E eu entendo que quando eles falam isso, eles estariam, né? Que deve ser uma conexão assim bem delicada, né? Não uma coisa assim, né? Grosseira e tal, mas E eu entendo que seriam essas filigranas do Espírito, justamente a conexão, nossa conexão com essa consciência cósmica, né? Eu acho que você tem toda a razão, Rita. E se nós tomarmos por base o Pietro Baldi, essa explicação fica até mais clara do meu modo de ver. Porque o Pietro Baldi diz que nós temos uma origem, que é o Espírito. Do Espírito você migra para a condição de energia, e da energia você migra para a matéria. Todos nós partimos disso. Né? Tudo que existe partiu disso. A fonte de todas as coisas é o Espírito. Né? Então, dentro de nós, que fomos criados por Deus, há uma filigrana, há uma partícula do divino. Né? E uma vez que nós somos tocados nessa partícula do divino, nós nos identificamos com aquilo que é a essência do Espírito. Mesmo que a gente não saiba. Pois é. Aí tem, né, a gente às vezes tem uns flashes assim, né, de umas conexões, né? Aí a gente não consegue explicar. Eu entendo que seja isso, só que a gente só tem flashes, né? A gente precisava de um tempo maior com essa conexão, né? Esse é o nosso Cristo interno, isso é o nosso eu superior. Cada um vai dar um nome. Essa ligação que ela, né, parece ser tão tênue, tão, né, delicada assim, mas tão poderosa, né? Tão poderosa. É a essência de cada um de nós, né? A essência imortal que está refletida em cada um de nós. E fazer essa conexão, né?
Então, esses arautos, né, eles têm, como eles já vêm, né, já tem uma energia diferente, né, um magnetismo diferente, talvez seja, né, um impulso melhor para nós, né, que estamos ainda com menos experiência, né? Uma vez que você é dito que somente entre iguais há uma comunicação, é uma fala de espírito para espírito, ou de alma para alma, ou de filigrana para filigrana. É isso? Mesmo. E aí a gente se encontra, se amálgama, nos tornamos um. Né? Isso é bem interessante. É muito legal, né? Doido para chegar nesse momento. Então, aí ele fala mais um pouquinho aqui no livro sobre a questão da culpa, né? O sentimento de culpa dos nossos erros pretéritos. E aí vem de novo, né? Mais uma vez, a todo momento assim no capítulo, em vários momentos, é dito sobre a questão do eterno, né? Da imortalidade do espírito e tal. E que isso é que, se nós entendermos, né, a lei de Deus, nós vamos compreender que não precisamos ter culpa, porque a gente vai ter a opção, a oportunidade de voltar e refazer o que a gente não fez direito, né? Então, não há necessidade de ter culpa. Deus sabe muito bem das nossas fraquezas, né? Muito bem, Ele não fica chateado nem ofendido com nada disso. Ele sabe muito bem que a gente está num caminho assim, né? Uma caminhada rumo à verticalidade, né? Para poder a gente sair dessa lama que a gente se encontra. Então, isso é importante, que a gente não tenha essa culpa. Se eu fiz alguma coisa de errado, o que eu tenho que fazer? Né? Ou me retratar, se eu tiver que me retratar com alguém, ou se for comigo mesmo, tentar fazer de novo e fazer agora corretamente, né? Exatamente, é como aquele caso famoso da Bíblia da mulher adúltera, né? Onde queriam apedrejá-la porque disseram, né, que ela teria cometido adultério. E aí Jesus disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. É isso aí. E aí foi cada um... cada um foi né? E aí Jesus... Não tinha nenhum pecado, só Jesus, né? E Jesus vira-se para ela e diz, quer dizer, mais ou menos assim, né? Uma vez que não te condenaram, não sou eu que vou te condenar. Vá e não peques mais. Entendeu? Então, a questão não é o erro. É aprender. É o aprendizado com o erro e você tentar não incorrer nele novamente. É isso aí. Aí alguns falam assim, mas por que Deus deu pra gente esse livre-arbítrio, que a gente começa a fazer esse monte de coisa errada, né? Mas Ele deu o livre-arbítrio pra gente aprender. Não era pra gente fazer coisa errada, mas como a gente ainda não sabe muito, né? A gente acaba pegando os caminhos diferentes aí. Mas o objetivo era justamente o nosso crescimento intelectual e moral. E espiritual, né, Rita? Porque, na verdade, uma vez que você aprende, isso se torna uma virtude do teu espírito. Então, numa outra vida, isso já é um aprendizado. Pois é. Você não precisa mais desse tipo de prova, vamos assim dizer. Você vai precisar vivenciar outras coisas. Então, esse era o objetivo, né? A gente se desenvolver dessa forma. Só que, às vezes, a gente pega uns caminhos diferentes, né? E aí, depois, a gente tem que pegar o caminho de volta para casa. Mas é isso. Então, como portadores, né, dos atributos divinos que todos nós somos, todos nós temos condições de nos tornarmos esses cordeiros arautos dos haveres dos céus. Né? Que, na verdade, é sermos seguidores dos ensinamentos contidos na Bíblia, gente. Seguidores e divulgadores. Né? Isso, seguidores. Para poder ajudar outros que ainda, né, não conseguiram entender essa situação. Seria tão ousadia dizer, mas todos nós podemos ser caminho, verdade e vida. Mas ele falou que nós seríamos como ele. Uma vez que somos deuses, as mesmas coisas e outras coisas mais ainda. Então, então acho que tá bom, né? É isso, gente. Não esqueçam de visitar o nosso canal. Deixem lá o seu like. Façam um comentário, né? Repassem os nossos vídeos para os seus amigos. E ajudem a gente, nos ajudem a chegar aos nossos 500 inscritos, né? E diga lá nos comentários se vocês conhecem algum cordeiro arauto. Tá? Que somos todos nós, né? É isso, gente. Um ótimo final de semana e até o nosso próximo vídeo. É isso aí. Uma boa semana para todos. Muito obrigado. Saúde e paz a todos. Tchau, tchau.